Graça e paz, meus irmãos, sejam bem-vindos. Estamos concluindo o livro de Levítico, cujo tema central é a santidade. O livro de Levítico é o terceiro livro das Sagradas Escrituras. Vamos ver ali diversas leis, vamos ver vários regulamentos dados pelo Senhor por meio de Moisés para o povo de Israel. E o objetivo ali é ensinar o povo a viver em santidade e em comunhão com o Criador. Bem, então o livro de Levítico vamos ver, chamando para a santidade. O chamado à santidade ele é expresso de forma clara em todo o livro de Levítico. Então vamos ver leis sobre sacrifício, leis de pureza, falando sobre o sacerdócio levítico em si. Vamos ver falando sobre as festas sagradas, revelando como Israel deveria se aproximar de Deus. Tudo no livro aponta para a necessidade de expiação, de consagração, sendo ali uma sombra profética para a obra redentora de Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Bem, meus irmãos, o livro vai estabelecer princípios de justiça, amor ao próximo e temor ao Senhor. Muitos podem até achar que o livro de Levítico é só rituais. Alguns ali, ao fazer a leitura, chegam até a pular o livro de Levítico. Mas hoje, vocês perceberão que a santidade não é apenas ritualística, mas um chamado para viver em obediência e aliança com Deus. Amém? Eu gostaria de mostrar a vocês aqui um texto que está em Levítico, no capítulo 10, no verso 1. Certamente vocês já ouviram falar a respeito. Diz assim: E aconteceu que Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um seu incensário e, pondo nele fogo e incenso, ofereceram fogo não permitido diante do Senhor, o que ele não lhes havia ordenado. Bem, fica aí uma pergunta que muitos fazem. O que seria esse fogo estranho que eles trouxeram diante do Senhor? No meio teológico tem muito debate a respeito disso. Eu já digo que não há um consenso. A maior parte dos teólogos, na verdade, consideram que várias coisas aconteceram em conjunto. Não foi apenas um motivo, mas pelo menos dois motivos juntos. Então, vou citar aqui alguns desses motivos, lembrando que possivelmente foi mais de um motivo. E um deles, eu acredito que é praticamente ali garantido que tenha sido ele, e em conjunto com mais algum outro ou outros, ok? Então, estarei citando aqui. Primeiro motivo que alguns consideram ter sido esse fogo estranho. Qual seria esse fogo estranho? O motivo deles terem morrido? Esse fogo estranho seria o quê? Primeiro, não era o fogo do altar. Lá em Levítico, capítulo 9, no capítulo anterior, vamos ver no verso 24, dizendo o seguinte: E saiu um fogo diante do Senhor e consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar. E ao ver isso, todo o povo gritou de alegria e prostrou-se com o rosto em terra. Então, vamos ver que o fogo que queimava no altar veio diretamente de Deus. E vamos ver o seguinte, que esse fogo, conforme diz aqui no capítulo 6, no verso 12, o fogo permanecerá aceso sobre o altar, não poderá ser apagado. Ali o sacerdote acenderá lenha todos os dias pela manhã, arrumará o holocausto sobre ele e queimará a gordura das ofertas pacíficas. Então, vamos ver que o fogo no altar ele permaneceria aceso, que não poderia ser apagado. Então, um primeiro possível motivo, ou do que seria esse fogo estranho, né, motivo para a morte deles, ou o que poderia ser o fogo estranho, que eles poderiam ter usado um outro fogo diferente daquele que foi divinamente aceso. Então, vimos que o Senhor, ele acendeu, né, o fogo,
esse fogo veio diante do Senhor, e eles poderiam ter trazido ao altar um fogo de fora, um fogo externo. Então esse fogo externo que eles teriam trazido de fora, de repente em uma tocha que estava ali na mão deles, seria um possível fogo estranho, ok? Então já tinha um fogo ali, eles trouxeram um fogo estranho, trouxeram um fogo que não veio da parte de Deus. Essa é uma possível, né, situação ali de fogo estranho e um possível motivo deles terem morrido. Um segundo possível motivo, que eles ofereceram incenso ali em um momento ou numa forma errada. Deus estabeleceu ali um modo específico de apresentar o incenso. Então vamos ver, por exemplo, lá em Êxodo, no capítulo 30, no verso 9, falam sobre como queimar ali o incenso. Então é possível que eles teriam feito algo diferente do padrão estabelecido por Deus. Um exemplo, eles colocaram fogo nos incensários com uma quantidade excessiva de incenso, ou ofereceram incenso em um momento inadequado, ou no lugar errado, ou sem permissão. Bem, nós temos um terceiro possível motivo, que eles poderiam ter entrado, né, no santuário sem lavar as mãos e os pés. Isso era exigido antes de entrar no santuário, conforme já vimos na leitura. Uma outra possibilidade também é que eles tentaram ali fazer uma inovação no culto. Tentaram fazer algo que não era habitual. O culto a Deus é baseado em obediência, e qualquer tentativa ali de criação própria no serviço sagrado era considerado rebelião. Então eles tentaram fazer algo novo, algo diferente, algo que Deus não instituiu, e assim veio o fogo dos céus. Essa é uma outra possibilidade que também é mencionada ali pelos teólogos. Agora, um motivo que eu vou falar agora, né, possível deles terem morrido e uma possibilidade de ser fogo estranho, e eu acredito que essa de fato é, agora não ela sozinha, acredito que essa tenha sido a razão pelo qual eles ofereceram o fogo estranho. Então, uma coisa que levou eles a fazerem algo errado, algo não instituído por Deus. Lá em Levítico, no capítulo 10, no verso, você vê que no capítulo 10 é justamente o texto que nós lemos, que eles ofereceram o fogo estranho, o fogo não permitido, ok? Fogo não permitido. Vamos ver que em algumas versões, como a Corrigida Fiel, vai falar fogo estranho, ok? Em outras, como a Almeida 21, vamos ver que outras traduções também trazem fogo estranho. Vamos ver que a maior parte fala fogo estranho, mas trazendo esse sentido de algo que é irregular, algo que não é permitido. Então aqui, por exemplo, na tradução Jerusalém fala fogo irregular. Na King James, vamos ver aqui que eles ofereceram um fogo dentro e apresentaram diante do Senhor como oferta, mas é um fogo que não estava de acordo com as leis de Deus. Okay? Aqui na Almeida 21, um fogo não permitido. Então a gente vê que Deus não autorizou isso aqui que eles fizeram. Agora, por que eles ofereceram isso aqui? Né? Vimos aqui a possibilidade do que seria isso aqui. Agora, o que levou eles a fazer isso? Acreditamos que estar aqui no verso 8. Diz o seguinte: e o Senhor também falou a Arão: nem tu, nem teus filhos bebereis vinho nem bebida forte quando entrares na tenda da revelação. Do contrário, morrereis. Este é um estatuto perpétuo através das vossas gerações. Então, uma coisa que os teólogos há um certo consenso é que eles entraram lá possivelmente bêbados. Então eles encheram a cara e entraram no lugar santo. Como essa proibição vem logo na sequência da punição com a morte, então acredita-se que eles de fato beberam ali algum tipo de bebida, ou vinho, ou bebida forte, ao entrar no lugar santo. E isso é bastante defendido. Agora, se esse é um único motivo, ou se foi essa a causa, né, de ter feito um fogo estranho, de repente eles beberam e aí estavam ali com uma tocha, um fogo externo, e ofereceram ao altar.
ou de repente eles beberam e aí não conseguiram distinguir o certo do errado, e aí acabaram oferecendo incenso no momento errado, ou da forma errada, ou de repente colocaram incenso demais, ou de repente, como eles beberam demais, não lavaram as mãos e os pés, né, não lembraram, isso era algo exigido, ou de repente por terem bebido demais, fizeram algo diferente, né, uma inovação de culto. Então temos aí essas possibilidades que são bastante discutidas pelos teólogos. Mas o que eu quero dizer aqui, este dia, é o seguinte: independente de qual tenha sido o motivo, Nadab e Abiú foram punidos pela falta de respeito e atenção aos detalhes prescritos pelo Senhor. Ok? Então estou aqui na tela falando sobre a proibição de beber vinho ao entrar, né? Então não poderia, se eles iriam entrar antes, eles não poderiam beber vinho, ok? Lembrando que não é pecado beber o vinho, não estamos vendo isso aqui no texto, até porque o primeiro milagre de Jesus foi transformar água em vinho, mas aqui estamos vendo uma proibição. Caso eles bebessem vinho, não poderiam entrar ali na tenda da revelação. Que isso fique claro, ok? Porque eu não estou aqui dizendo que Jesus pecou. Se eu estivesse dizendo que beber vinho é errado, eu estaria dizendo isso. Então, meus irmãos, eles teriam tentado se aproximar de Deus de uma maneira que não estava de acordo com a sua vontade. E isso resultou na morte dos dois. Então, a morte de Nadab e Abiú foi um lembrete para todos os sacerdotes e para todo o povo de Israel eles entenderem a importância de obedecer cuidadosamente às instruções do Senhor e se aproximar dele da maneira prescrita, e a importância de ter o respeito pela santidade das coisas sagradas. Com isso fica uma mensagem: não brinque com fogo. Hoje em dia, infelizmente, muitos acabam relativizando muita coisa nas escrituras. Escolhem a dedo o que querem ou não cumprir. Isso eu vou fazer, isso eu não vou fazer, e tentam arrumar ali uma desculpa para não seguir uma coisa ou outra. E aí começam a usar como desculpa a graça. Não preciso disso, porque eu tenho a graça. Meus irmãos, muitos estão usando a graça como uma licença para pecar. A graça não é uma licença para continuar pecando. Quando olhamos a graça nas Escrituras, vemos que, muito pelo contrário, a graça é uma prova de amor. E a graça se retribui com amor. Por eu ter pecado, por eu ser pecador, eu não mereço ser salvo, porque todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Mas, pelo fato de eu ter o Senhor Jesus na minha vida, pelo fato de eu ter Jesus como o meu Senhor, eu devo seguir os passos dele. E aí, ele me concede a graça. Não é pelos meus méritos. Eu não sou merecedor, mas eu escolhi ele como Senhor na minha vida, e pelos méritos dele, pelo seu sangue vertido na cruz, eu sou redimido. Ele perdoa os meus pecados. Não para que eu possa continuar vivendo no pecado, para que eu venha a continuar pecando livremente, mas para que eu possa retribuir essa graça amando o Senhor. Lá em João, no capítulo 14, no verso 21, tem um texto também bastante conhecido, que diz assim, deixa eu colocar aqui para os irmãos: aquele que tem os meus mandamentos e a eles obedece, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Meus irmãos, vejam só, para que eu possa continuar me santificando, moldando o meu caráter conforme ao Jesus, é uma prova de amor. Uma prova de amor. Porque eu amo, eu vou deixar ser moldado. Porque eu amo, eu vou lutar contra as minhas más inclinações. Porque eu amo, eu vou continuar me santificando, vou permitir ser moldado pelo Espírito Santo. Temos que ter cuidado com essa historinha
que agora está valendo tudo. O véu se rasgou, agora pode tudo. E tem gente que repete e repete isso, mas não entende as implicações disso, o que significa o véu se rasgar. A morte e a ressurreição de Jesus trouxe sim mudanças radicais. Eu não vou dizer que tudo é hoje como era antes. Claro que não. Antes da morte de Jesus, somente o sumo sacerdote tinha acesso ao Santo dos Santos, conforme lemos no livro de Levítico durante essa semana. Vamos ver que uma vez ao ano, no dia da expiação, no dia do Yom Kippur, o sacerdote entrava ali na presença do Senhor no Santo dos Santos. Agora vamos ver que quando Jesus morreu, a cortina que separava o lugar santo do Santo dos Santos foi rasgada de cima a baixo, indicando que agora todos nós temos livre acesso ao Senhor. Agora, veja bem, não somos livres para fazer o que bem queremos diante do Senhor, mas somos livres para nos aproximarmos dele. Há uma diferença nisso. Por isso que é importante que vocês entendam. Não podemos brincar com fogo. Nadab e Abiú, eles eram livres para se aproximarem do lugar santo, mas não eram livres para fazer o que bem quisessem. Tudo deveria ser feito como prescrito. Meus irmãos, tem uma frase que eu ouvi em um filme que eu acho bastante interessante. Acredito que você tenha visto o filme, bastante famoso, bastante conhecido. Talvez você lembre dessa frase. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E foi o que aconteceu com Nadab e Abiú. Pelo fato deles receberem grandes poderes, a responsabilidade aumentou. A exigência perante o Senhor aumentou. Agora veja, é certo dizer: o véu se rasgou e podemos fazer qualquer coisa. Será que isso está certo? Ou será que a responsabilidade agora aumenta? Será que, porque temos livre acesso, temos liberdade de fazer o que bem entendermos? Ou porque agora temos acesso, a nossa responsabilidade aumentou? Lá em Hebreus, no capítulo 10, o verso 19 a 31, um texto que eu acho bastante interessante, eu acredito que responde muito bem essa questão. Portanto, irmãos, tendo coragem para entrar no lugar santíssimo por meio do sangue de Jesus. Qual é o lugar santíssimo? Temos, às vezes, alguns termos diferentes. Nós temos o lugar santo e temos o Santo dos Santos. O Santo dos Santos, às vezes, é usado como nome de Santíssimo. Ok? Então, estou usando aqui a Almeida 21. Temos algumas traduções que vai trazer alguns termos diferentes, como santuário. Ok? Aqui a King James atualizada vai trazer Santo dos Santos, mas aqui é justamente essa ideia do Santo dos Santos, o lugar mais sagrado ali de todos. Okay? É o sagrado do sagrado. Então temos aqui dizendo, tendo coragem para entrar no lugar santíssimo por meio do sangue de Jesus. O sangue de Jesus nos deu acesso ao lugar santíssimo, ao lugar mais sagrado de todos. Olha só. Veja bem. Pelo novo e vivo acesso que ele nos abriu através do véu, isto é, do seu corpo. Seu corpo foi rasgado. A cortina se abriu, rasgou de cima a baixo. Isso nos deu um novo e vivo acesso. Nos deu um acesso direto a ele. Olha só. Tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero, com a plena certeza da fé, com o coração purificado da má consciência e tendo o corpo lavado com água limpa. Vamos ver aqui
uma purificação, uma santidade, plena certeza de fé, limpos da má consciência. Já vemos aqui de cara que não podemos chegar de qualquer forma. Diz o que agora a seguir? Sem vacilar, mantenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, pois quem fez a promessa é fiel. Sem vacilar, meus irmãos, não é de qualquer jeito. Pensemos em como nos estimular uns aos outros ao amor e às boas obras. Olha só, com amor, que é a base de todos os mandamentos, e as boas obras. Então não podemos apresentar ao Senhor obras mais. Nós fomos criados para as boas obras. Paulo ensina isso. Nós somos salvos pela graça, por meio da fé. Não por obras, mas isso é para que ninguém se glorie. Nós fomos criados para as boas obras, então devemos apresentar boas obras. E aí diz o quê? Não abandonemos a prática de nos reunir, de congregar, estarmos juntos, como é o costume de alguns. Mas, pelo contrário, animemo-nos uns aos outros. Olha só, animemo-nos. Vamos nos alegrar, vamos nos animar. Tem outras traduções que aqui vão dizer o seguinte: exorte uns aos outros, admoeste, uns aos outros. Vamos ver aqui, por exemplo, na King James, falando para trazer motivação uns aos outros. A Jerusalém vai dizer aqui para animar, cada vez mais, sempre mais. Então devemos trazer ânimo àqueles que estão se distanciando para virem a congregar, para virem se ajuntar, estar reunido. Quanto mais vezes que o dia se aproxima. Hoje você está vendo que o grande dia está se aproximando? Então anime-se e anime outros para também estarem juntos de você, ok? Não podemos deixar de congregar. E diz, olha só, hein? Se continuarmos intencionalmente no pecado, outras traduções, se pecarmos voluntariamente, se vivermos deliberadamente em pecado. E o que acontece? Olha só, hein? Depois de receber o pleno conhecimento da verdade, agora que você já conhece a verdade, já tem o Senhor Jesus no coração, já conhece as Sagradas Escrituras, voltou a pecar de forma intencional, de forma deliberada, por sua própria vontade, de forma voluntária, diz o quê? Já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma terrível expectativa de juízo em um fogo ardente que destruirá os adversários. Caramba! Mas cadê a graça aqui? Eu não posso fazer o que eu quero, não? Quando alguém rejeita a lei de Moisés, morre sem misericórdia pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Imaginai quanto maior castigo merecerá quem insultou o Filho de Deus e tratou como profano o sangue da aliança pelo qual foi santificado e afrontou o Espírito da graça. Olha isso, meus irmãos. Quem rejeitou a lei de Moisés vai morrer sem misericórdia pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Agora, quem insulta o Filho de Deus, tratando como profano o sangue da aliança, olha só, afrontando o Espírito da graça, imagina quanto maior será o castigo. É pior. Alguns que dizem que não, isso aí foi lá atrás, no Antigo Testamento. Isso aí foi lá na primeira aliança, agora passou, agora é tudo pela graça, agora é tudo tranquilo, temos liberdade para fazer o que queremos. Será que vocês têm? Será que temos? Não, meus irmãos, não podemos brincar com fogo. Olhem só, quem diz que agora pela graça podemos fazer tudo, está afrontando o Espírito da graça, está profanando o sangue da aliança. Jesus não verteu o seu sangue para que possamos pecar de forma livre. Não, mas ele possibilitou uma forma de termos os nossos pecados perdoados. Foi para isso. Mas se temos o nosso pecado perdoado pelo seu sangue, com gratidão e por amor, agora devemos ser filhos obedientes.
vivermos em santidade, vivermos com mãos limpas, vivermos em pureza de coração. Precisamos entender isso, meus irmãos. E assim continua o texto: pois conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Coisa terrível é cair nas mãos do Deus vivo. Meus irmãos, o negócio é muito sério mesmo. Com esse livre acesso a Deus, vem uma grande responsabilidade. Agora que nós temos acesso direto, é ainda mais importante que santifiquemos as nossas vidas. A santidade de Deus exige um comportamento santo daqueles que o seguem. Essa responsabilidade é semelhante àquela que recaía sobre os sacerdotes no tabernáculo e no templo. Eles eram responsáveis por realizar os sacrifícios, por manter a santidade do lugar santíssimo. Eles tinham que preparar tudo cuidadosamente para se aproximar de Deus. Da mesma forma, todos nós devemos nos preparar cuidadosamente para nos aproximar diante dele, sermos filhos obedientes, obedecermos aos seus mandamentos e servi-lo em santidade. Entendam, meus irmãos, o livre acesso ao Senhor é um privilégio incrível, mas também traz uma grande responsabilidade. Quando nós lemos o Novo Testamento, diferente do que é ensinado por muitos, vamos explorar a ideia que Jesus, na verdade, ele vai exigir um comportamento diferente dos seus seguidores. E esse comportamento diferente não é um padrão menor, um padrão inferior. Pelo contrário, é um padrão de justiça mais elevado, é um padrão de santidade mais elevado. Ele requer mais amor de nós, ele requer que venhamos a buscar a perfeição. Somos perfeitos? Não, mas ele quer que venhamos a nos dedicar a alcançar níveis mais elevados. Não podemos dizer, agora eu posso tudo. Isso aqui, quando me refiro a pecado, a fazer o que eu quero, podemos todas as coisas naquele que me fortalece, mas isso para buscar coisas maiores, santificar, lutar contra coisas que me impedem de caminhar, contra as dificuldades do dia a dia. Eu quero que o Senhor me fortaleça a vencer um momento mau, a vencer um momento de enfermidade, a vencer um momento de crise. Aí sim eu posso tudo. Mas para o pecado, eu não posso fazer o que eu quero. Não, aliás, eu não posso fazer o que bem entender. Não, mas o meu querer tem que estar alinhado ao querer de Deus. O que eu quero tem que estar alinhado com o que Deus quer. Então, se eu quero agradar a Deus, que a minha vontade seja a vontade dele. Amém, meus irmãos? Vamos ver que tudo agora ficou mais sério do que nunca. Um exemplo. Vou comprovar isso para vocês agora. Lá em Mateus 5, um texto bastante interessante, o sermão do monte, as bem-aventuranças, e vamos ver que lá no verso 20, olha só o que está escrito. Pois eu vos digo que, se a vossa justiça não superar a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino do céu. Se a vossa justiça não exceder, não superar a dos escribas e fariseus. Olha só, hein? Será que pode fazer qualquer coisa? Meus irmãos. Olha só o que ele requer de nós. Sede, pois, perfeitos. Olha só, hein? Assim como perfeito é o vosso Pai Celestial. Meus irmãos, é importante que venhamos a entender isso nas Escrituras. Ele quer um padrão de nós. E muitos de nós não entregamos esse padrão por desconhecer as Escrituras. Por isso que é importante estarmos, sim, aprendendo, buscando conhecimento, pedindo para que ele venha e ilumine os nossos pensamentos. Isso é muito importante, meus irmãos. Olha só um outro texto também aqui, muito interessante. Lá em 1 Pedro, o capítulo 1, o verso 14, diz assim: como filhos obedientes, não vos amoldeis aos desejos que tinhas em tempos passados na vossa ignorância. Olha só. Mas sede
Vós também santos em todo o vosso procedimento, assim como é santo aquele que vos chamou. Vamos ver aqui uma confirmação do livro de Levítico, no Novo Testamento, na Nova Aliança. Pois está escrito: sereis santos, porque eu sou santo. Andai com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Se chamais de Pai aquele que julga segundo as obras de cada um, sem discriminação de pessoas. Olha só, meus irmãos, vejam só como isso aqui é forte. Para encerrarmos aqui, olha só o que está escrito aqui no verso 22. Assim, já que tendes a vossa vida purificada pela obediência à verdade que leva ao amor fraternal não fingido, amai uns aos outros de todo o coração. No livro de Levítico vamos aprender também de amar o próximo como a nós mesmos. O meu próximo como a ti mesmo. Meus irmãos, devemos buscar a cada dia nos aproximar do Senhor. E como vimos, para isso é necessário nos santificarmos. Precisamos levar a sério a nossa responsabilidade de obedecê-lo, sempre com reverência, com cuidado, honrando ao nosso Senhor, sempre com temor. Nós lemos aqui no início esse episódio que aconteceu com Nadab e Abiú e vimos a consequência. Foi terrível. Como discípulos de Jesus, nós somos chamados a viver uma vida santa diante dele. E para isso precisamos levar a sério a nossa responsabilidade de obedecer aos seus mandamentos, sabendo que ele é santo e ele espera que os seus seguidores também sejam santos. Amém, meus irmãos? Então, que Deus te abençoe grandemente, que ele envie o seu Espírito Santo até você e ajude a cada dia para que você venha a se santificar mais. Porque o Espírito Santo sempre nos ajuda ali a convencer-nos do pecado e do juízo. Que não venha o Senhor apartar de nós o seu Espírito Santo, para que haja sempre esse convencimento das nossas obras mais. Senhor, eu pequei, Senhor, eu errei nisso, eu errei naquilo. Me ajude, Senhor, a buscar um caminho santo, um caminho que realmente seja perfeito. Me ajude, Senhor, a moldar a cada dia conforme o teu caráter, que a minha vontade esteja alinhada com a sua vontade, Senhor. Amém, meus irmãos? Que Deus os abençoe. Vamos continuando com essa leitura das Sagradas Escrituras. Amém? Deus os abençoe.